Oi, gente, bem-vindos mais um Dicas da Pri. E hoje quero trazer para vocês uma receita de um pãozinho recheado, super fácil de fazer e dá para fazer pão quentinho todo dia pro café da manhã, pro lanchinho da tarde. Você vai poder usar vários tipos de recheio nesse pãozinho que é uma delícia. Pega papel e caneta na mão e anota a receita dessa delícia desse pãozinho. Então olha só, aqui numa bacia grande eu tenho 40 gramas de fermento fresco. Se você quiser usar o seco, pode ser 10 gramas, tá? Coloquei aqui 2 colheres de sopa de açúcar e aí a gente vai ativar esse fermento, tá? A gente vai misturar tudo muito bem aqui, o açúcar e o fermento, até ele ficar bem líquido, tá? É bem rapidinho. Feito isso, nós vamos adicionar aqui um ovo. Junto com esse ovo, nós vamos adicionar aqui 1 colher de sopa de margarina. Vamos adicionar aqui também 100 ml de óleo. E aí, nós vamos adicionar aqui o leite, que tá levemente morninho. Isso serve para o seu pão crescer mais rápido, tá? Vamos adicionar aqui o sal, tá? Na edição cortou, mas eu coloquei 1 colherinha de sopa rasa de sal. E aí, gente, aqui eu tenho 700 gramas de farinha de trigo, que eu vou adicionando aos poucos. Gente, dependendo da marca da farinha de trigo que você for usar, você vai usar um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Por isso é muito importante sempre você ir adicionando a sua farinha de trigo aos poucos e sempre misturando tudo muito bem. Essa primeira parte aqui a gente mistura com a colher, mas já a gente vai pôr a mão na massa. Vamos amassar muito bem o nosso pãozinho. Esse pãozinho, gente, você pode fazer ele também sem recheio nenhum, que é um pão caseiro maravilhoso. Feito isso, olha só, amassei a primeira parte aqui com a colher. Vou pôr um pouquinho da nossa farinha de trigo na bancada, que já tá limpinha, higienizada. E aí a gente vai vir aqui, com as mãos amassando. Eu amasso, gente, em torno de 10 a 15 minutinhos. E vou colocando a farinha de trigo aos pouquinhos. Coloca um pouquinho na mesa, vai amassando muito bem. Lembrando que, como eu falei no início, dependendo da marca da sua farinha de trigo ou da temperatura que tiver o dia aí na sua região, você vai amassar um pouquinho mais ou um pouquinho menos, tá? Aqui eu usei exatamente as 700 gramas de farinha de trigo. Não precisei colocar mais, tá? Ficou uma massa super fofinha. E aí nós vamos colocar numa bacia, cobre com filme plástico e vamos esperar ela dobrar de volume. Ela cresce bem rapidinho. Passado esse tempo, olha a nossa massa como ela cresceu bastante. Eu já tenho os recheios separados do lado aqui para nossa massinha, mas você pode fazer sem recheio também, que fica uma delícia, tá? Aqui, sempre para facilitar, eu corto a minha massa ao meio. Essa outra parte eu vou deixá-la reservada e tampada. E aí, gente, eu abro da seguinte forma: eu não coloco mais farinha de trigo, eu coloco um pouquinho de óleo na bancada, passo um pouquinho aqui sobre a massa e aí, com o auxílio de um rolo, a gente vai abrir essa massa aqui pra gente colocar o nosso recheio, tá? E aí aqui eu vou abrindo até ficar a espessura de mais ou menos meio centímetro. Abrir, eu corto aqui, gente, sempre com uma bacinha para ficar os tamanhos todos iguais. Você pode cortar com um cortador também, tá? Corta aí da sua preferência, o tamanho que você quiser, que vai ficar bem legal. Aqui eu sempre faço assim, pego uma bacinha ou um copinho ou uma xícara e aí a gente corta todas do mesmo tamanho. Aí eu tenho aqui, olha só, presunto e queijo raladinho. Nós vamos colocar no centro aqui. Você pode colocar o recheio aqui de frango cremoso, pode colocar calabresa com queijo. Nós já fizemos aqui presunto, mussarela e pedacinho de ovo cozido. Gente, fica uma delícia. O recheio fica a teu critério. Você pode colocar, sabe o que aqui também? Goiabada com queijo branco, que a gente já fez aqui, ficou uma delícia. Para fechar o nosso pãozinho, eu vou assim, vou puxando ele as laterais aqui, vou fechando como se fosse um pacotinho, tá? Então, olha só, fechei aqui, junto aqui todas as pontinhas muito bem. E essas pontinhas vão ficar na parte de baixo da nossa forma, tá? E aí, olha só, vou fazer com todos os pãezinhos aqui, todos já estão prontos aqui na forma. Por cima, eu só vou passar aqui um ovo batido, vou pincelar aqui com um pouquinho de orégano e vou levar para assar imediatamente. Eu não espero crescer a segunda vez, tá? Levo para assar em forno pré-aquecido a 200 graus
por aproximadamente 45 minutinhos, ou até que você note que sua massa tá bem douradinha. Essa massa, gente, ela fica super fofinha. Eu já tenho alguns prontos aqui, olha que coisa mais linda que fica. Fofíssimo, gente. Vou abrir um aqui para vocês verem que delícia que é. Lembrando que você pode pôr o recheio que você quiser. Gostou dessa dica da Pri? É novo aqui no canal? Então não esquece, já se inscreve que tem muita coisa boa vindo por aí, tá? Vou ficando por aqui, um beijo, um cheiro e lembra sempre, nunca foi sorte, sempre foi Deus, tá? Tchau! E ó, fica em casa, hein?